Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão nesse dia? Bem-vindos a mais um Devocional do Dia. E no nosso devocional hoje, nós vamos continuar falando sobre o chamado de Deus para a minha vida. E hoje, ser bênção para as pessoas ao nosso redor. E com isso, nós vamos falar sobre o chamado de Abrão, que se encontra lá em Gênesis capítulo 12. Você pode ler do 1 ao 9, tá? Mas para nossa meditação nessa manhã, nós vamos estar lendo do 1 ao 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Então, a história nos conta aqui. O Senhor fala com Abraão. Fala assim: Abraão, farei de ti uma grande nação. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Mas eu quero que você saia da sua terra, pega suas coisinhas aí, né? Pega sua família, levanta acampamento e vai para um lugar onde eu te mostrarei. E ali eu farei de você, engrandecerei o seu nome e serás bendito em toda a terra. Ó, ser uma bênção. Você sabia que muitas vezes nós precisamos nos deslocar? Às vezes nós estamos passando por alguma. Talvez, não, né? Não passando por alguma coisa, mas você resolve, por conta do trabalho, outra coisa, Deus então te desloca, te tira da sua cidade e manda para uma outra. Como já tiveram várias pessoas que deixaram um estado e foram para outros. E chegava e ficava assim: ai, mas e agora? O que Deus tem para mim? Ai, o que eu vou fazer? Lá na minha cidade eu fazia isso, eu fazia aquilo, e agora aqui eu não faço nada. E agora? Ser você uma bênção, onde quer que você esteja. Onde quer que você ande, seja tu uma bênção. Quando nós estamos no nosso ambiente de trabalho, ser uma bênção. Abraão, ele precisou sair. Só quando Abraão sai, aí nós vamos continuar lendo. Quando ele vai sair, Deus fala para ele: olha, sai da tua terra e da tua parentela. Deixa os seus parentes, deixa todo mundo aí. Pega só você, sua esposa. Provavelmente ele tinha as coisas, né? Tinha os seus animais, tinha os seus servos. Pega os seus servos, só isso. E vocês vão para um lugar onde eu vou mandar, onde eu mostrarei para vocês. E nessa saída, quem é que vai com Abraão? Ló. E quando chega, então, acaba tendo o que no meio do caminho? Uns contritos entre eles. Então põe uma coisa na sua cabeça. Quando o Senhor te chama para você fazer algo, que Ele está falando, o negócio é com você, o mistério é com você, a situação, o desenrolar, o chamar é você, envolve você e a sua casa, você e os seus filhos. Só você e seus filhos, você e a sua casa, você. Então entenda, saia você, sua casa. Não leve ninguém com você. Se não for da vontade de Deus, depois, conforme nós vamos lendo, lá no capítulo 13, nós vamos ver o quê? Que Abrão se separa de Ló. Por quê? Começou a haver um atrito entre eles. Ou começou um atrito entre os servos. E Deus falou assim: não dá mais, vamos separar. Então veio a separação de Abrão e Ló. E nessa separação, ainda Abrão dá a chance a Ló de escolher um lugar. Falei assim: ó, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então você escolhe. Aí o que Ló faz? Escolhe um lugar verdejante e fala: eu vou para lá. E aí Abraão fala assim: então eu vou para o lado de cá.
um lugar de rochoso, pedra. Poderia ser diferente? Poderia, se ele não tivesse levado Ló com ele. Então entenda-se que às vezes no nosso chamado acontece algumas coisas, mas que não é assim, não era os planos de Deus que determinadas coisas acontecessem. Mas você trouxe na sua bagagem alguém ou algo que não deveria estar ali. E hoje você está sobrecarregado porque você acabou levando determinadas coisas que não eram. Você já teve uma. Você já passou por aquela experiência? Ou você já viu alguém falando assim: nossa, olha, fulano de tal é uma benção na minha vida. Ai, mas. Só que você do lado de fora, você tá vendo que aquela pessoa só tá prejudicando a outra. Ou tá falando mal, ou tá mentindo, tá atrapalhando, sabe? Sempre tá fazendo alguma coisa para que aquela pessoa não siga em frente. Você do lado de fora, você tá vendo, mas ela tá achando que a pessoa é uma benção, que a pessoa é mil maravilha, que a pessoa não sei o quê, papapá. Mas a pessoa está ali só atrapalhando. Quando na verdade, tudo que Deus tinha falado para ela era, olha, segue em frente. Não leve algumas bagagens. Não leve algumas coisas. Sabe quando você tem. No domingo, no sábado, nós falamos muito sobre isso. Que nós temos aquela raiz da amargura. Que a pessoa passa anos e sempre lembra naquilo. Nossa, porque eu poderia ter feito isso, mas eu não fiz porque fulano me atrapalhou. Olha, eu poderia ter feito aquilo, mas eu não fiz, porque quando eu fui fazer, fulano passou na minha frente e pegou meu lugar. Ah, eu não faço isso porque, olha, eu lembro como se fosse hoje. Era para eu estar fazendo isso, mas fulano veio e tomou meu lugar. Às vezes, fulano tomou seu lugar por inveja, porque você sabe que aquilo especificamente era para ser seu. Mas aí você confia tanto, você gosta tanto daquela pessoa que você conta tudo. Gente, nem todo mundo que está ao nosso lado quer de fato ver o nosso bem. E isso em todas as áreas da nossa vida. Ah, não, mas não, eu servindo ao Senhor, isso não acontece. Acontece, infelizmente acontece. Aquela pessoa, e quantas pessoas que não têm o mesmo ministério, quantas pessoas não têm o mesmo dom, mas por pura inveja de você, ela quer cantar, ela vai pregar, ela vai se tornar líder das irmãs, ela vai querer fazer parte do conselho da igreja, mas é porque ela tem o chamado? Não, porque você tem o chamado e ela viu que você tem potencial, mas que ela não quer que você avance, então ela vai tomar o seu lugar. Tudo porque quando Deus falou com você, você resolveu falar com todo mundo e confiou naquela pessoa que você tá olhando, você falou assim, não, essa pessoa é de confiança, essa pessoa me ama, essa pessoa... Não, todo mundo, menos ela. E é justamente ela que mais está te ferindo. E eu falo para vocês, por experiência própria, de pessoas que estavam ali, ó, juntinhos da gente. E, olha, gente, pessoas assim que andavam conosco, dependia da gente para muitas coisas. Mas da primeira oportunidade que a pessoa tinha, ela falava mal da gente. E ainda depois, além de falar, ainda dizia assim, porque fulano veio e falou de você. Porque fulano falou isso assim, assim de você. Porque ciclano veio e falou assim, 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 assim. Mas no fim, quantas pessoas sentiram magoadas, feridas por coisas que
Pessoas falavam o nosso nome, dizendo que nós tínhamos falado. E a parte que mais dói era porque você estava sempre ajudando, sempre estendendo a mão, e a pessoa estava simplesmente te traindo. E você olhando e você falando assim, mas por que, que a obra não avança? Por que, que as coisas não estão acontecendo? Simplesmente porque uma pessoa que era para estar junto com você decidiu que já que eu não posso ser igual, então eu vou atrapalhar. Então, nessa manhã, nesse dia, faça uma análise. O que ou quem está te impedindo de avançar no propósito, naquilo que Deus tem para a sua vida? E não precisa falar assim, não, isso não acontece. Acontece sim. Se você parar para pensar, às vezes você está encontrando dificuldade por confiar demais em algumas pessoas que você não deveria ter carregado junto com você. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.